Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui contar pra vocês a minha experiência de viajar com 2 bebês pra fora do Brasil. Primeiramente eu quero saber se vocês estão vendo alguma coisa diferente neste cenário improvisado. Sim, eu estou no quarto, o closet das meninas, né? E aproveitei pra fazer um cenáriozinho ali. E eu quero saber se vocês viram alguma coisa diferente aqui, que seja bem maravilhoso. Sim, gente, ela chegou, a minha placa de 100 mil inscritos. Eu não tenho nem como agradecer uma coisa dessa. É um dos presentes mais lindos que eu já recebi na minha vida. Tem um significado, assim, muito importante na minha vida. Sem vocês isso não seria possível, então ela tá aqui e ela é maravilhosa, eu só tenho a agradecer. Ainda não achei um lugar bem bonitinho pra ela, porque eu vou montar um cenáriozinho aqui em casa. Como ela acabou de chegar, eu ainda não instalei ela num lugar bem maravilhoso que ela merece. Então já já eu faço um cenário bem bonitinho pra colocar ela. E ela é maravilhosa e eu amo muito ela. Ai, tô muito feliz. Então vamos lá começar com o assunto desse vídeo, que é contando a minha experiência com as meninas. Eu recebi muita pergunta de como foi viajar com 2 bebês de 1 ano. As meninas estão com 1 ano e 2 meses agora. Estão andando, começando a andar. Na verdade elas já estão andando, mas quando a gente foi elas estavam começando a andar. Então como é que foi pra segurar no avião, como é que foi tudo. Vou contar tudo pra vocês. Começando lá do princípio, passaporte e visto. O passaporte de bebê, quando o bebê não tem 1 ano, né, menos de 1 ano, ele vale só por 1 ano. E quando o bebê completa 1 ano, o passaporte vale por 2 anos. Então é um período bem curto de validade de passaporte, então as mães têm que se atentar a isso. Por quê? Porque a criança só entra nos Estados Unidos com um passaporte com validade de 6 meses, válido por mais 6 meses, né? Então, por exemplo, eu tirei o passaporte, eu não tenho 1 ano pra viajar com elas, na verdade eu tenho só 6 meses, porque a partir do 6º mês, elas não vão poder entrar no país com esse passaporte, pelo menos foi o que foi passado pra mim. Então as meninas já tinham um passaporte e a gente teve que renovar o passaporte mesmo estando em validade pra conseguir tirar o visto. Então tiramos o passaporte, foi em média R$250 por passaporte, por criança, né? É o mesmo preço do valor cheio do passaporte adulto. Tiramos o passaporte delas e renovamos, né? E fomos tirar o visto. O visto, a criança não precisaria ir até o consulado, só a mãe ou o pai que vai com as documentações necessárias, né, lógico, e a criança não precisa ir e também não tem a entrevista que tem com a gente, né, com os adultos, aquela entrevista no consulado não existe. Visto de criança geralmente não é negado, então quando o pai e a mãe têm o visto, para a criança se torna um pouco mais fácil. Então, tirado o visto e passaporte, nós compramos as passagens pra mim e pro meu marido. E as meninas foram no colo, porque até 2 anos a criança pode ir no colo, mas elas pagaram 10% do valor da passagem, né? Então a gente foi com a companhia Azul e elas pagaram, não sei se todas as companhias é assim, mas elas pagaram 10% do valor da nossa passagem. Depois disso, comprada a passagem, hotel, tudo certinho, a gente foi passar com a pediatra delas. Como alguns de vocês sabem, alguns não, as meninas têm o pulmãozinho um pouquinho mais fraco. Quando vira tempo ou cheiros muito fortes, ataca o pulmãozinho delas e os bronquinhos delas se fecham e elas têm que usar bombinha de aerolim, né? Então elas passam com o pneumologista, elas já fazem tratamento pra isso. Mas a gente foi conversar com a pediatra delas como que funcionaria elas caso precisassem de alguma coisa fora do país. Então a primeira coisa imprescindível que tem que ter é o seguro viagem. Eu sei que, assim, na maioria das vezes não acontece nada, mas se acontecer, hospitais nos Estados Unidos são absurdamente caros. Socorro nos Estados Unidos é absurdamente caro, então seguro viagem é necessário, na verdade pra qualquer idade, mas pra criança é assim, indispensável. Então a gente passou com a pediatra delas, ela tranquilizou bastante a gente, falou que era tudo certo e passou uma listinha, uma receita com vários medicamentos. Medicamento pra febre, termômetro levamos, medicamento pra cólica, medicamento pra caso tivessem o intestino ruim, medicamento pra anti-inflamatório, corticoide caso elas tivessem tosse, medicamento para antialérgico, medicamento para tosse,
Então, uma série de remédios que elas poderiam precisar e a gente não teria como comprar nos Estados Unidos, a não ser que tivesse a receita deles lá. Então a gente levou até antibiótico. Ela deu a receita, a gente comprou na farmácia e levou o antibiótico, assim, caso de extrema urgência, ter um antibiótico. Então a gente levou uma farmacinha pra elas e a pediatra orientou várias coisas no voo, pra elas estarem na hora da decolagem e do pouso, pra elas estarem mamando, pra que os ouvidinhos não doessem. Então ela deu várias dicas e a nossa pediatra também, ela tem um WhatsApp que a gente conversa com ela, então qualquer coisa que a gente precisasse, eu avisava ela já me respondia na hora, então a gente foi bem tranquilo, fora que todos os casos a gente tinha o seguro viagem também, caso acontecesse algum acidente, né, gente? Bebê pequeno tá aprendendo a andar, então poderia cair, se machucar, e assim, né, a gente tem que contar com esses imprevistos. Então, graças a Deus eu não precisei usar nada, elas não tiveram febre, não tiveram cólica, não tiveram intestino ruim, não vomitaram, não machucaram, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas se acontecessem, a gente levou essa farmacinha, né? Então é sempre bom você conversar com o seu pediatra antes de viajar para esses lugares longes, para qualquer viagem, na verdade, mas para lugares longes, longas distâncias, ainda mais outro país que a gente não fala direito a língua. Então assim, é imprescindível conversar com o pediatra e levar essas coisas aqui do Brasil, porque lá é muito difícil comprar medicamento, só com receita. A farmácia tem tudo menos remédio. Lógico que tem a parte das medicações, mas só com receita mesmo, eles levam muito a sério isso. Na parte da farmácia mesmo só tem remédio pra dor, pra gripe, bem assim, bem o que a gente não tá acostumado, né? A gente tá acostumado aqui no Brasil a ter fácil acesso a todos os medicamentos. Lá não, lá é bem rigoroso. Aí pronto, passada na pediatra, comprada as passagens, a escolha do hotel. Nós escolhemos o hotel Celebration Suites, que fica em Kissimmee. Eu não sei se é Kissimmee que fala, Kissimmee, enfim. Que é próximo dos parques da Disney, né? Não fica em centrão de Orlando. Lógico que é bem perto pra pegar carro, lá as estradas são maravilhosas, mas ele não fica lá em Orlando. Ele fica nesse Kissimmee, que é tipo uma cidade, né? Não sei se direito se é cidade, mas é tipo um subdistrito, que é bem próximo de Orlando, mas que fica bem próximo dos parques da Disney. Então a gente pegou esse hotel, e esse hotel tinha 3 quartos, era tipo um flat. 3 quartos que acomodavam umas 10 pessoas no geral, uma cozinha e uma sala, e 2 banheiros. Um banheiro na suíte e um banheiro comum. Os 2 banheiros com banheira. O hotel, ele não é de luxo, não é um hotel 5 estrelas, mas é um hotel que, assim, eu já tinha ficado hospedada nesse hotel antes. Então é um hotel que acomoda muito bem criança, muito bem. Por ele ser, a limpeza deles é bem boa. Eu não tô fazendo propaganda deles não, só tô contando a minha experiência. Não fui em nada de graça. Então, o atendimento, eles atendem, tem brasileiros, então eles atendem em português se você precisar. Atrás do hotel tem um centrinho chamado Old Town, que é bem legal, tem brinquedos, tem barzinhos, então é muito legal. E eu falo que pra criança ali é bom por conta da cozinha. A geladeira não é frigobar, né? É uma geladeira mesmo, então tem freezer pra gente congelar comidinha. Então uma geladeira super quebra o galho. Eles têm um fogãozinho 2 bocas também, que assim, não dá pra cozinhar arroz e feijão, né? Porque é bem limitadinho, bem pequenininho, compacto. Mas pra esquentar alguma coisa, pra ferver uma água, pra esterilizar uma madeira, assim, super deu certo. Então eu adorei ter ficado lá com as meninas. Se por um acaso eu for de novo, eu vou ficar nesse hotel de novo, porque ele tem fácil acesso a vários lugares e é um hotel que a gente não teve problema nenhum com nada, assim. É tipo um complexo, sabe? São vários blocos, é muito legal. Aí no avião, a nossa ida foi diurna. A gente saiu aqui das 10 da manhã, aqui do Brasil. Tem um fuso horário agora no inverno lá, horário de verão no Brasil. Tá com um fuso horário de 3 horas pra menos nos Estados Unidos. A gente saiu daqui às 10 da manhã, voou o dia inteiro. E, gente, foi muito difícil. Na ida, na decolagem, elas não queriam mamar. Então elas não mamaram, a gente tentou pôr a chupeta pra elas sugarem, mas elas estavam agitadas, então acho que elas sentiram um pouquinho da pressão do ouvido. Aí elas dormiram. Começou a decolagem, elas dormiram. A Anne tava comigo, a Mel com o pai. Gente, não é porque eu prefiro a Anne ou que eu prefiro a Mel, só porque eu tenho só um colo.
Às vezes eu recebo comentário no vídeo que se eu tô só com a Anne, ai, você só gosta da Anne, se eu tô com a Mel, você só gosta da Mel. Gente, não tem nada a ver com gostar, óbvio que não tem nada a ver. Eu só estou com uma neném porque eu só tenho um colo. Elas pesam 10 quilos, é difícil ficar com 20 quilos assim, eu sou pequenininha, tenho 1,50 m, então vocês imaginam como que é segurar um bebê quase do meu tamanho já, né, que elas estão bem compridas. Então eu não consigo, é impossível ficar com 2 bebês o tempo todo. Mas na nossa rotina, geralmente, eu fico com as duas 24 horas. E durante o dia só eu e elas, então eu fico com elas o tempo todo, então não tem nada a ver. Mas enfim, eu fui com a Anne, que a Anne é um pouquinho mais dengosa, e ela deu um baile o voo inteiro. Eu fiquei com dó de quem tava do meu lado, a gente não conseguiu ficar do lado por conta das máscaras de oxigênio, né? Só pode um bebê por fileira. No caso da Ida foi assim. E a Anne deu um baile, gente, deu um baile. Ela dormiu as primeiras 2 horas, as outras 7 horas e meia ela chorou o tempo todo. Ela ficou inquieta, eu tive que levantar, andar com ela de um lado pro outro. Foi assim, bem difícil. A Mel, ela é mais controlável, a Mel, né? Não é que ela é mais boazinha, que as duas são boazinhas, mas a Mel é mais quieta. A Mel que ficou com o pai dormiu a maior parte do tempo. Mas a Anne deu bastante trabalho. Ela chorou bastante, ela assustou bastante. Na hora do pouso, o avião meio que pousou e voltou, assim, deu um frio na barriga, ela se desesperou, ela se escalou em mim. E de ver o desespero dela, eu comecei a chorar também. Então, assim, foi bem difícil a ida. E a hora que eu pisei lá, eu me arrependi de ter ido. Assistam até o final, tá, gente? Não assistam até aqui, porque senão vocês vão achar que eu me arrependi. E, na verdade, só nesse momento que a gente chegou nos Estados Unidos que eu realmente falei, putz, por que que eu vim? Porque são 2 bebês, né? Tava só eu e meu marido, então não tinha folga pro colo, então tava bem difícil. Na hora de passar na alfândega, eles ajudaram a gente. Lá nos Estados Unidos não tem prioridade, nem pra idoso, nem pra criança, nem pra grávida. Mas eles vendo o nosso desespero com 2 bebês inquietos, eles ajudaram a gente a passar. Foram bem bonzinhos, assim, não ficaram dando muito trabalho com perguntas, porque a gente não fala inglês. O Raí, meu marido, arranha um pouco, eu zero. Eu entendo algumas coisas, mas eu não consigo me comunicar, então eles foram bem maleáveis com isso. Então, a nossa mala demorou 4 horas pra ser entregue pra gente. Deu um problema no aeroporto, a mala foi pra outro lugar, o aeroporto é enorme, então deu bastante, eles tiveram um problema bem grande, então a gente demorou bastante pra sair do aeroporto e isso cansou muito mais a gente, estressou muito mais a gente. Mas a gente tava com um carrinho, a gente tava nos Estados Unidos, a gente tava feliz, mas a ida foi bem desgastante, bem desgastante. A volta pro Brasil foi bem tranquila, gente. No que eu tinha me arrependido na ida, na volta eu falei, eu volto com elas com certeza. Porque foi uma experiência totalmente diferente da ida. Na volta, o voo foi noturno. A gente saiu de lá às 9 da noite, que no Brasil já eram meia-noite. E a gente chegou no Brasil, horário do Brasil, às 9 da manhã. Então foi 9 horas de voo. E foi muito tranquila, muito tranquila. Elas mamaram na decolagem. Então elas... eu coloquei o canguru. Vocês puderam ver, eu gravei um vídeo mostrando também. Eu coloquei o canguru e o papai também. Então elas foram no canguru, porque aí eu pude comer. Foi assim, libertador. Eu consegui ir ao banheiro, eu consegui dormir um pouquinho sem que ela caísse, porque eu não tava segurando ela, né? Eu tava com as mãos livres. Então, a gente conseguiu ir um do lado do outro, porque na fileira que a gente tava tinha 5 máscaras de oxigênio, então 3 cadeiras, mas 5 máscaras de oxigênio. Caso acontecesse alguma coisa, eles precisavam ter máscaras de oxigênio para todas as pessoas, né? Então, por medidas de segurança na ida, não tinha, então a gente foi em cadeiras separadas, eu e o papai. Na volta a gente foi os 4 juntos. Com o canguru foi libertador, porque elas mamaram na decolagem e dormiram, apagaram. E elas foram acordar, a gente jantou com a mão livre e elas dormindo. E elas foram acordar 2 horas antes da gente pousar. E elas acordaram super tranquilas, tomaram café da manhã, ficaram assistindo desenhinho, porque elas não estavam cansadas, né? Elas tinham dormido bem. Então assim, voo longo com bebê tem que ser noturno. Tem que ser noturno. Por mais que a gente não durma a noite inteira, né? A gente vai se cansar mais, mas eles descansam. Então eles descansados, não estressa a gente. Então assim, o voo de volta foi completamente diferente a experiência do de ida. Completamente, elas ficaram muito tranquilinhas, apagou todas as luzes do avião, então elas dormiram bem tranquilinhas, elas não choraram nenhuma vez, elas não deram nada de trabalho, 0 de trabalho. Aí, lá nos Estados Unidos, elas deram o mesmo trabalho que elas me dão aqui. Elas não tiveram problema pra comer,
elas não tinham assim um apetite maravilhoso. Elas comeram um pouquinho menos do que elas comem aqui, mas elas comiam de tudo, né? Eu levei algumas comidinhas, o que deu pra levar eu levei. Algumas comidinhas a gente comeu em restaurante brasileiro, ou mesmo que a gente tava comendo. Algumas besteiras, né, porque afinal a gente tava nos Estados Unidos. Eu e meu marido só comemos besteira. Elas comeram algumas besteirinhas com a gente, né, sempre ovinho mexido, um salgadinho que é próprio pra neném, mas é salgadinho. Então elas comeram bem essas coisinhas assim, porque eram só 10 dias, né, a gente ficou no total 10 dias. Então elas deram um trabalho que elas dão aqui pra gente, sabe? Trabalho de querer ir pro chão, não teve nada de diferente, nada a mais lá. E aí o que mudou na nossa cabeça, na minha, no meu marido, o que fez a gente relaxar lá, a gente curtir, o que foi assim, o melhor pensamento que a gente poderia ter chegado, né? A melhor conclusão que a gente poderia ter chegado pra conseguir aproveitar a viagem. A gente parou e pensou assim: não vamos criar expectativa com nada. Isso libertou a gente. A gente falou assim: o que a gente fizer é lucro. O que a gente comprar, o que a gente conhecer é lucro. A gente já tinha ido para os Estados Unidos, né, pra Disney 2 vezes, então eu já conhecia bastante coisa, então isso não me frustrou. Porque se você vai como uma viagem de sonhos a primeira vez e com bebê, você não vai conseguir aproveitar tudo que Orlando tem pra te oferecer, tudo que a Disney tem pra te oferecer. Então ficaria um pouco frustrante, a não ser que você vai com bastante gente. Eu tô dizendo no nosso caso, que fomos só nós dois com 2 bebês pequenos de 1 ano, né? Então a gente estaria frustrado se a gente não conhecesse tudo, porque a gente queria entrar nas coisas, a gente queria aproveitar o parque do começo ao fim, mas com bebê não é assim. Então a gente falou assim: olha, é tudo no tempo delas. Aqui tá verão no Brasil, nos Estados Unidos é inverno, então a Flórida é bem parecida ao clima com o Brasil, mas é inverno. Então teve um dia que a gente pegou menos 2 graus. E nesse dia, acho que vocês acompanharam nos vlogs. Se você não acompanhou, tem todos os vlogs aqui da viagem. Nesse dia de menos 2 graus, a gente não saiu do hotel. A gente dormiu a tarde inteira, a gente só saiu pra comer, porque elas não precisavam passar pelo frio, né? Um parque aberto. Então a gente, tudo bem, a gente tá aqui, tá feliz, estamos uns com os outros. É só nós 4, a gente se basta, né? Pra gente estar feliz em algum lugar. Então a gente tava super feliz lá mesmo, fazendo as coisas bem reduzidas. A nossa viagem foi bem marcha lenta, loucura, né? É até um pouco contraditório, porque é uma loucura, é uma agitação o tempo todo, mas a viagem é num ritmo bem lentinho. Elas dormiram várias vezes por dia, em todos os dias, porque geralmente a nossa rotina de casa é assim: elas acordam, aí elas tiram um cochilinho de uns 20 minutos antes do almoço, aí almoçam, aí depois do almoço dá um tempinho, elas dormem umas 2 horas, que é o cochilo da tarde, e aí depois à noite elas tiram mais um cochilinho de 20 minutos. Então esse cochilo de 2 horas elas nunca conseguiam tirar. Então o que acontecia? Porque era no carrinho ou no carro, né, ou próprio no hotel. Então o que acontecia? Elas tiraram vários cochilos por dia de menos tempo, porque esse cochilão de renovador delas não acontecia. Então por isso elas ficavam dormindo, né, de meia hora, acordava, dormia mais 10 minutos, acordava mais 15 minutos. Então foi indo assim. Mas a gente não se frustrou com nada, né? Eu entrei na Carter's, que é a loja de roupa de criança, e fiz assim, peguei tipo o que deu, o que eu achei que deu, o que eu achei 2, coloquei e passei. Foi assim, as compras com elas. Bebê, gente, não precisa ficar indo fazer compra. É lógico que pra eles vai ser entediante. Eles não entendem, né? Elas estão numa fase que elas não entendem nada. Então, elas querem brincar, elas querem ir pro chão, elas querem colo. Então, elas não tem como a gente exigir que o bebê fique lá num carrinho preso enquanto eu entro em todas as lojas de um outlet, né? Óbvio que isso não vai acontecer. Então a gente foi, enquanto meu marido ficava com um pouquinho fora, eu entrava rapidinho numa loja, mas assim, era o que via de bom. Então assim, compramos bem pouquinhas coisas, por isso que não sei se eu vou conseguir gravar vídeo de comprinhas, porque eu não tenho muitas comprinhas, porque a gente não conseguiu fazer muita coisa. Nos Walmarts, que é o mercado Walmart, pra quem não sabe, o Walmart nos Estados Unidos é maravilhoso, tem tudo demais maravilhoso. A gente faz a festa no Walmart. No Walmart eu sempre entrava sozinha, porque era sempre na volta de algum passeio, as meninas dormiam no carro, meu marido ficava com elas no carro e eu entrava sozinha. Então não dava muito pra gravar lá, não dava pra ficar muito tempo lá, então eu pegava realmente o que dava pra pegar.
E tudo bem por isso, a gente tava super feliz, não tinha problema nenhum com isso. A mesma coisa em restaurante. Elas não têm muita paciência de ficar sentada numa cadeira de restaurante lá horas. E, né, e restaurante mesmo, a não ser fast food, demora pra vir a comida. Eles trazem entrada, eles te servem água, aí você fica lá, geralmente o pessoal fica conversando um pouquinho, até fazer o pedido. Com o bebê não é assim. Então, a gente ficava lá agitando elas, brincando com elas, já pedia rápido, comia e pedia a conta e ó, ia embora. Em inglês, a comunicação lá com o pessoal, né? Porque a gente não fala inglês. Em Orlando, em específico, eles fazem de tudo pra você entender. Então eles falam um pouquinho de espanhol. Se o atendente não fala, eles chamam algum atendente que fala. A gente apontava no cardápio que a gente queria. Eles são bem em Orlando, né? Que eu nunca fui para outro lugar dos Estados Unidos, mas dizem que não é assim em todos os lugares. Mas em Orlando, eles são bem receptivos com turistas, porque eles recebem muito turistas. Então tem muitos brasileiros trabalhando. Então, assim, para se comunicar em Orlando é super fácil. A gente tendo boa vontade, tendo paciência, eles têm bastante boa vontade também. Então essa questão da expectativa dos lugares foi assim, algo que não nos prendeu muito a querer explorar muito dos lugares. Foi uma coisa que foi assim, a gente fez o que deu, então a gente comeu nos restaurantes rápido, a gente entrava nas lojas rápido, a gente não assistia ao final dos dias de parque. No Magic Kingdom tem show de fogos, todos os parques tem um evento de encerramento, né? Geralmente um show bem bonito, só que esse show geralmente é 8, 9, eu não sei qual horário que tá agora no inverno, mas a gente não conseguiu assistir nenhum com elas, porque eu não ia ficar com elas num parque aberto à noite, né? Então a gente ia pro parque umas 10, 11 horas e quando era 3 da tarde tava indo embora. Teve um dia que a gente foi no Magic Kingdom e as meninas simplesmente não pararam de chorar. Elas estavam muito irritadas, elas estão com os dentinhos de trás nascendo, coçando. Então nesse dia a gente não conseguiu nem fazer vídeo. Eu tentei fazer vídeo, elas estavam muito irritadas. Guardei a câmera e elas estavam irritadas, a gente tentou soltar no chão, elas chorando, a gente foi embora. O ingresso do parque é caro, mas a gente priorizou elas o tempo todo. A nossa viagem foi todinha pensada pra elas. Então, o que a gente fez? Voltou mais um dia no Magic Kingdom, que foi o vídeo que vocês assistiram, e elas estavam bem mais calminhas. A gente conseguiu gravar tudo bonitinho. Então, tudo foi pensado realmente nelas e no bem-estar delas. Se elas estivessem bem, a gente tava feliz. Se por um acaso você tem vontade de ir com o bebê, eu, hoje em dia, recomendo a pessoa, se é a primeira vez que você vai, e você vai com o seu bebê ou com gêmeos, se você não vai com uma família grande, que todo mundo possa ajudar com o bebê, igual eu fui só eu e meu marido, eu recomendo do fundo do meu coração que você vá com uma criança a partir de uns 4 anos. Porque a criança vai entender melhor, ela vai aproveitar mais, e você vai conseguir entrar e conhecer mais as coisas. Com uma criança pequenininha, compensa se você não for a primeira vez, igual a gente não era a primeira vez, então a gente tava lá por elas, né? Então a gente tava assim, tudo bem, não é... Porque essa viagem é uma viagem dos sonhos, então pra você não se frustrar, se for pra você conhecer os lugares todos, tem que ser com uma criança um pouquinho maior ou com mais pessoas que ajudem. Caso você já tenha uma viagem marcada com um bebezinho pequeno e vai só você e seu marido, não tem outro jeito, ou sozinha, vai assim, com o coração aberto, que você vai conseguir fazer poucas coisas, mas o que você conseguir fazer, o seu coração vai estar lá. O que você conseguir fazer, você vai aproveitar de coração e nada vai conseguir estragar o seu passeio, que estar lá é uma coisa muito maravilhosa, é uma oportunidade assim maravilhosa. Eu amo aquele lugar e estar com crianças é muito diferente, é muito emocionante, assim. Olhar aquele mundo de fantasia feito pra criança é uma coisa emocionante demais, é uma coisa maravilhosa. Mas dá bastante trabalho com o bebê e a gente tem que ir no tempo deles. Então é isso, teve muito mais prós do que contras. Então é isso, pessoal, é um pouquinho da minha experiência, como é que foi. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu finalizo esse vídeo abraçando a minha placa, gente. Como eu amei essa placa. Como eu amei, como eu achei maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha. Deixa seu comentário aqui nesse vídeo se você tem alguma dúvida que eu consiga te responder. Às vezes eu não consigo responder todos os comentários, mas eu leio todos com muito carinho.
Um super beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!